Você confiaria em um governo que chama traficantes de vítimas? Pois foi exatamente isso que aconteceu. E o resultado? Acabou de explodir nas pesquisas. Uma nova sondagem revela um cenário que o Planalto não queria ver, e talvez explique o silêncio de Brasília nas últimas horas. A pergunta é: será que o próprio Lula percebeu o tamanho do estrago que causou? A pesquisa Genial Quaes, obtida com exclusividade pelo jornal O Globo, foi feita logo depois da mega operação policial nos complexos da Penha e do Alemão, no Rio de Janeiro, uma ação que parou o país e reacendeu o debate sobre segurança pública. O levantamento mostra que 60% dos cariocas desaprovam a forma como o governo Lula lida com a segurança. Apenas 18% dizem aprovar as ações do Planalto. E mais, a maioria acredita que o governo federal não está ajudando os estados no combate ao crime organizado. Mas o que mais chamou atenção foi outro número, e esse deixou o próprio Planalto em alerta. Tudo começou com uma frase, dita pelo próprio presidente. Durante uma viagem à Ásia, Lula afirmou que os traficantes são vítimas dos usuários. A fala caiu como uma bomba. Segundo a pesquisa, 60% da população entendeu a declaração como sincera, e não como mal-entendido. Ou seja, para a maioria, Lula realmente acredita nisso. Essa percepção abalou ainda mais a confiança popular, justamente no momento em que o país enfrenta uma escalada de violência sem precedentes. E o detalhe é que a pesquisa foi feita logo após operações que deixaram dezenas de mortos nas comunidades do Rio, com cenas de guerra urbana. E é aí que a história dá uma reviravolta. Nos bastidores, a ordem foi clara: abafar o tema. A comunicação do governo tentou transformar a fala em um mal-entendido filosófico sobre a política antidrogas americana. Mas enquanto ministros corriam para explicar o inexplicável, a oposição aproveitou. Deputados e senadores de direita foram às redes e apontaram o que chamaram de rompimento total com a realidade das ruas. Um deles resumiu: enquanto o povo morre nas comunidades, o presidente chama o crime de vítima. O desgaste cresceu. E dentro do próprio PT, já há quem defenda que o presidente pare de improvisar em temas sensíveis. Mas o que veio depois, ninguém esperava. A pesquisa mostra que 53% acreditam que o governo não ajuda os estados e 24% dizem que a ajuda é insuficiente. Na prática, isso significa que o governo federal está sendo visto como ausente, justamente na área que mais afeta o dia a dia da população. Enquanto o Rio conta corpos, o Planalto discute narrativas. Enquanto policiais arriscam a vida nas favelas, Brasília fala em vítimas do sistema. A percepção é devastadora. O governo parece mais preocupado em justificar o crime do que em combater o criminoso. E esse sentimento de abandono começa a se espalhar para outros estados. Em conversas reservadas, governadores admitem: o apoio federal é mínimo. Alguns falam até em segurança pública descentralizada. Na prática, estados agindo sozinhos para enfrentar o crime. Mas o ponto mais crítico ainda estava por vir. Quando os entrevistados foram questionados sobre quem está mais preparado para enfrentar o crime organizado, o resultado surpreendeu. 31% disseram ser o governo federal, 30% acreditam mais nas polícias estaduais e 28% preferem o exército. Ou seja, o país está dividido, sem confiança plena em ninguém. Uma crise de segurança e de autoridade. O governo que prometeu cuidar das pessoas agora é visto como distante, omisso e confuso. E a fala sobre traficantes foi o estupim que acendeu uma chama difícil de apagar. Mas o que está por trás desse discurso humanista de Lula? Uma tentativa de reposicionar o governo internacionalmente ou uma fuga das responsabilidades internas? Essa é a pergunta que ecoa nos corredores de Brasília. Enquanto o país busca respostas, uma certeza fica: a guerra contra o crime não será vencida com discursos, mas com coragem. E quando o presidente escolhe o lado errado da história, quem paga o preço é o povo. A dúvida é: Lula ainda fala pelo Brasil ou apenas por sua bolha ideológica? Porque no fim das contas, entre vítimas e culpados, o Brasil continua refém da própria insegurança. Bastidores da política. Aqui a verdade tem vez e voz. Até o próximo vídeo.